Boa noite, meus queridos. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos orar. Querido, obrigado, porque sabemos que o Senhor está presente aqui. Este culto é para o Senhor. As músicas que cantamos, as orações, a palavra do Senhor, tudo isso nós usamos para exaltá-lo. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado. E agora nós suplicamos ao Senhor que esta palavra do Senhor, que é puríssima, que o Senhor possa nos edificar através da mesma. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Alegrai-vos no Senhor é o tema da nossa série de pregação na carta aos Filipenses, porque essa expressão de alegria, essa palavra alegria aparece 16 vezes na carta. Então nós entendemos que a ênfase da carta é alegria, embora o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele estava preso em Roma, mas ele não estava frustrado, reclamando, murmurando, ele estava alegre no Senhor. Alguém disse que a alegria é o resultado natural da obediência do crente à vontade revelada de Deus. Nós vamos ver isso quando entrarmos na carta. Por enquanto, nós estamos estudando sobre a fundação daquela igreja. Uma igreja generosa, que eu tenho chamado. Uma igreja diferenciada. O apóstolo Paulo amava aquela igreja e aquela igreja, por várias ocasiões, socorreu o apóstolo Paulo, enviou uma oferta. Poucas igrejas possuíam essa sensibilidade de entender que os missionários tinham necessidades para serem supridas. Essa igreja era muito generosa. Lá no Filipenses capítulo 4, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo escreveu assim: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Então, uma igreja começou muito generosa. O registro do nascimento da igreja de Filipos está em Atos 16. E nós já sabemos algumas coisas, nós já estudamos alguns versículos de Atos 16. E vimos o nascimento daquela igreja, como que aquela igreja nasceu. E sabemos que aquela igreja não nasceu de brigas, com divisões, não eram dissidentes. O que acontece muito nos nossos dias. Igrejas nascem com brigas, com divisões e continuam brigando. Continuam brigando. Essa não é diferente. Nós vimos que essa igreja nasceu pela vontade e direção de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele como missionário, comissionado pelo Senhor para pregar o evangelho aos gentios, ele procurou ir para uma região e foi impedido, tentou ir para outra região, não conseguiu, mas o Senhor orientou, em versículo 9 de Atos 16, que durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Como o apóstolo Paulo era um estrategista, ele foi para a principal cidade da Macedônia, da região da Macedônia, que é a cidade de Filipos, embora Tessalônica era a capital. Também vimos que a igreja nasceu com evangelização abençoada pelo Deus soberano. Versículos 13 e 14, no sábado saímos, aí Lucas já está aqui, ele saiu de Troade, e ele foi com o apóstolo Paulo para Filipos. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali.
Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, essa igreja nasceu com evangelização. Paulo pregou e Deus abençoou a pregação dele, abrindo o coração de Lídia, que era temente a Deus. Ela era religiosa, mas ela não conhecia Cristo. Ela ouviu a mensagem do Senhor Jesus, ela não era salva ainda. E aí ela entendeu a mensagem e se rendeu a Cristo ali. A igreja nasceu também enfrentando oposição. Nós vimos uma oposição maligna. Versículo 16 a 18, vai falar de uma mulher. Muitos comentaristas falam que era uma jovem mulher que, possuída por um demônio, ela fazia adivinhações. Ela era escrava de Satanás, mas ela também era escrava de homens gananciosos. E eles ganhavam dinheiro à custa daquela situação tão terrível, tão triste. O apóstolo Paulo, ele repreendeu aquele demônio e aquela jovem ficou assim, foi completamente liberta. E isso trouxe um problema sério para aqueles homens. Eles entenderam a libertação daquela jovem. Eles não ficaram felizes com isso, mas ficaram tristes. Versículo 19, diz que eles, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Uma praça central, conhecido em grego como ágora, equivale aqui à palavra latina fórum, que era uma grande área no centro da cidade, onde se concentravam os órgãos públicos. E ali se reuniam os magistrados e as autoridades da cidade, e aqueles homens apresentaram os motivos deles terem arrastado Paulo até ali. Versículos 20 e 21, e levando aos magistrados, que eram as autoridades da cidade. Vocês sabem que Filipos é uma colônia romana. Então eles disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Então a gente percebe aqui um antissemitismo. Esses homens são judeus. Então já havia um problema. Há pouco tempo os judeus tinham sido expulsos de Roma. E agora está dizendo o seguinte: nós somos romanos. Eles são judeus, nós somos romanos. Os costumes que eles estão propagando não são nossos costumes. E aí eles incitaram uma perseguição religiosa, uma perseguição muito grande. A multidão, versículo 22, ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e que fossem açoitados. Então, uma situação vergonhosa que os missionários passaram. São homens íntegros, homens transformados pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo era um perseguidor, se torna um grande missionário. Ele está fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, está pregando o evangelho obedientemente. E agora, o resultado disso é que eles vão apanhar em praça pública. Eles vão ser surrados em praça pública. E é uma situação bem terrível, né? Porque a pessoa que era responsável para bater neles, o profissional, ele levava muitas varas e também um machado. Porque se fosse necessário, ou se tivesse uma ordem para executar os presos, ele faria isso. Então, foi uma situação bem difícil. Versículos 23 e 24 diz que depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão
carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, a surra foi muito grande, deixava as costas em carne viva, quebrava costelas, muitas vezes, comprometia órgãos internos. Não era raro pessoas morrerem quando eles apanhavam assim. Então, foi muito, muito doloroso. Depois, eles foram levados para a prisão de Filipos e eles foram assim... os responsáveis deram ordens para que eles tivessem todo o cuidado para que os presos não fugissem. Então, eles foram para um local pior da prisão, um local mais interno, e agora, para que eles não fugissem e também sofressem, eles prenderam os pés de Paulo e Silas num tronco. É interessante, pode ter uma pergunta de vocês, porque eram 4 missionários. Paulo e Silas, e Timóteo e Lucas, eram 4. Por que prenderam apenas Paulo e Silas? Seria uma boa pergunta. O fato que sabemos é que Paulo e Silas, eles eram judeus mesmo. Timóteo, ele tinha pai grego, e Lucas era grego também, era um cristão, mas era grego. Então, eles prenderam os judeus, eles miraram nos judeus. Então, aquela igreja... ela nasce, enfrentando grande oposição maligna e oposição também de homens maus. A igreja também nasceu através de homens que não se entregaram, mesmo enfrentando violenta oposição, porque estavam cheios do Espírito Santo. Então a situação, a gente vai imaginar, eles foram envergonhados, eles apanharam, eles estão muito machucados, eles foram colocados no lugar mais seguro da prisão, os pés estão presos, então, num tronco, e aí o que eles fazem? Eles vão orar. Qual o conteúdo dessa oração? Eles vão reclamar, eles vão murmurar, eles vão reclamar de Deus, vão dizer, nunca mais eu prego o Evangelho, eu nunca mais faço isso. Eu não falo de Cristo para ninguém mais, porque esse é o resultado da minha pregação. É isso que é o resultado de eu obedecer a Deus, de forma alguma, nós sabemos. Olha o versículo 25, vamos juntos? Essa eu quero ler com vocês. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Olha só, por volta da meia-noite, eles não estão reclamando, eles estão cantando. Não porque eles gostaram de apanhar, não. Porque eles sabiam que Deus estava no controle soberano de todas as coisas. Eles sabiam que o fato deles estarem ali não foi porque Deus cochilou, não foi porque Deus estava de costas, não porque Deus estava dormindo, ou porque Deus assim, tem prazer no sofrimento dos seus servos. Não. Eles sabiam que Deus ele tem um propósito, e eles descansaram nesse propósito. Então, eles estão adorando a Deus ali, cantando e orando. E os presos não estão dizendo assim, fiquem quietos, nós queremos dormir, calem a boca. Nada disso. O texto diz que eles estão ouvindo. Estão ouvindo. Eles estão gostando do que estão ouvindo. Eles estão admirados por tudo que aconteceu. Como que esses homens podem cantar, estando eles presos, e agora estão machucados. Eles estão cantando. Eles estavam vivendo acima das circunstâncias. Eles entendiam que as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Deus é imutável. Romanos 8, 28 a 31. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Paulo escreveu, o mesmo Paulo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Vamos juntos agora? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo, Deus é por nós. Nós fomos amados na eternidade, o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, ou seja, o Senhor nos perdoou, o Senhor perdoou os nossos pecados, e o Senhor nos glorificou. A nossa glorificação é certa, nós vamos estar com o Senhor. Diante de tudo isso, Paulo diz, que diremos diante de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles olharam para o Deus eterno e não para as circunstâncias adversas. A igreja nasceu também pelo sobrenatural poder de Deus, porque eles estão cantando, estão louvando a Deus, mas o texto não diz que eles estão pedindo para Deus livrá-los, mas de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes todos se soltaram. Que coisa! Um terremoto localizado. Não foi na cidade que aconteceu o terremoto. Foi ali na prisão, certamente muito bem alicerçada, como aquelas construções bem antigas do primeiro século, muito bem alicerçada. Então, há um terremoto e coisas acontecem. Os pés deles são soltos do tronco. As correntes dos presos elas são partidas. E todos são libertos ali, todos estão sem as suas cadeias. Foi algo maravilhoso que aconteceu. Paulo e Silas não estavam sofrendo, desamparados e sozinhos naquela prisão. Deus estava ali com eles. Versículos de 27 a 31, diz que o carcereiro, certamente ele residia próximo à cadeia, ou ali mesmo com a sua família. Ele acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ele recebeu ordens de pessoas muito importantes que ele deveria guardar muito bem aqueles presos. E agora eles estavam sem as suas cadeias. A cadeia, a prisão estava com as suas portas abertas. E aí ele temeu por sua vida, ele sabia que ia morrer. Então ele desembainha uma espada pequena, uma espécie de punhal, e ele ia se matar. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Não faça isso, não tire a sua vida, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Então ele vai direto em Paulo e Silas. Ele sabia que tudo aquilo que acontecera foram por causa de Paulo e Silas. Eles estavam na cidade já há algum tempo. É possível que ele tenha ouvido o Evangelho, já teria ouvido o Evangelho. Ele perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. A pergunta do carcereiro expressava o profundo desejo do seu coração de estar bem diante de Deus. Tendo sem dúvida ouvido o testemunho de pessoas que se converteram a Cristo, talvez da própria Lídia, ele agora estava buscando a salvação. A salvação é inteiramente pela fé em Jesus Cristo. A mensagem de salvação não foi pregada apenas ao carcereiro, mas também ao resto da sua família. Como nós vimos, olha o versículo 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. Paulo prega o Evangelho, porque a pregação ela é essencial e insubstituível. E aí, temos evidências de que aquele homem foi realmente salvo.
Será que ele foi de fato salvo? Será que ele encontrou Jesus? Nós temos várias evidências. A primeira evidência está aí no versículo 33. A transformação do seu coração em relação aos missionários. Os missionários estavam presos. Ele prendeu aqueles homens. Mas naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. No piscar de olhos, no instante, eles estavam lavando as feridas daqueles homens. Então, quando a gente se converte, uma coisa que muda no coração da gente é o nosso amor pelos irmãos. Quando você não é crente, às vezes você não quer muito contato com os crentes, você não tem muitos amigos, até pode zombar dos crentes, achá-los ridículos, não gosta dos hinos que eles cantam, não gosta do culto, não gosta da pregação, mas quando você se converte, eles se tornam seus melhores amigos. Então, automaticamente, quando foram salvos, aquela pequena família se apaixonou por Paulo e Silas. Eles amaram aqueles irmãos. Ontem, ele havia colocado Paulo e Silas no tronco. Agora, ele, de maneira muito terna, estava lavando as suas feridas. Então, por isso que eu creio que ele era um homem salvo, que mudou o coração dele com relação aos missionários. E, em segundo lugar, o testemunho público através do batismo. Versículo 33 ainda. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, o batismo é um testemunho público. A pessoa está dizendo, eu sou do Senhor. Ele está assumindo publicamente a sua fé. Jesus ensinou lá em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o batismo é muito importante. Se você crê no Senhor Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, você precisa desejar ser batizado, porque é uma ordem o batismo. E tem um símbolo muito importante para nós, porque simboliza que você morreu para o mundo e agora você ressuscitou para o Senhor. É um simbolismo do batismo por imersão. A terceira coisa que me diz que ele realmente foi salvo foi sua generosa hospitalidade. Então os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. Eu fiquei pensando onde é que um carcereiro leva um prisioneiro para casa e dá comida para ele, não é? Então ele leva para casa. Ele mostra então a sua generosidade. Em quarto lugar, eu vejo que aquele homem se converteu mesmo porque o desespero dele, tomando a decisão de cometer o suicídio, deu lugar à alegria. Há pouco tempo ele estava tentando se matar, e agora ele está muito alegre. Olha o versículo 34. E com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então ele ficou muito alegre. Pouco antes era um suicida. Agora ele é um homem que tinha alegria de viver e com toda a sua casa. Que grande transformação foi aquela. Para não criar dificuldades ao carcereiro, os missionários retornaram voluntariamente para o cárcere e aguardaram o desenrolar dos acontecimentos. Então os prisioneiros voltam, Paulo volta então para a prisão. Certamente não precisou mais amarrar os seus pés no tronco. E no versículo de 35 e diante diz que quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. As pessoas que mandaram prender a Paulo e Silas agora estão dizendo: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair e vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal.
e nos lançaram na prisão e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Eles não poderiam fazer isso com cidadãos romanos. Paulo não era um simples judeu. Ele não era escravo do Império Romano. Ele não era alguém que estava debaixo apenas do poder do Império Romano, mas ele era um cidadão romano. A lei romana do século VI ao II a.C. protegia os cidadãos romanos de açoites públicos, encarceramento e morte sem julgamento apropriado. Tudo que um romano precisava fazer era dizer: eu sou um cidadão romano. E eles não poderiam causar um único ferimento em seu corpo. Esse era o direito da cidadania romana. E a pergunta que nós fazemos é: por que Paulo não falou isso antes? É possível que com um tumulto, com aquele grande tumulto, a multidão, ele não teve o direito de se defender. Nada, não deixaram ele falar nada. E por isso ele passou por toda aquela situação tão difícil. É interessante que o fato de Paulo não conseguir se apresentar, e Silas, como cidadãos romanos, e não passar por aquela humilhação, é que tornou essa história tão interessante para nós. Porque nós não teríamos a prisão dele, quer dizer, ele não apanharia da maneira como apanhou, nós não teríamos ele cantando à meia-noite, juntamente com Silas, aquele milagre, né, que aconteceu, o terremoto, abrindo aquela cadeia, então, e deixando solto os prisioneiros, não teria acontecido, e não teria acontecido a conversão do carcereiro. Como Deus faz as coisas, né? Muitas vezes nós reclamamos de situações difíceis, complicadas, e nós não sabemos que Deus está agindo naquela situação tão difícil. Nós estamos sofrendo, e eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas nós não precisamos entender. Nós precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Versículos 38 e 39, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram aterrorizados. Nós vamos perder a nossa posição. Nós podemos ser presos por causa disso. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Mas olha só, eles são conduzidos agora. Eles violaram a lei romana, estavam com muito medo agora. Mas ali Paulo certamente estabeleceu o fato de que ele está dizendo o seguinte: cuidado quando você tocar nos nossos irmãos. Porque ficou um grupo de crentes naquela cidade. E agora está dizendo: cuidado para vocês não tocarem nos nossos irmãos. Aqui, ele sabiamente, ele protegeu aquele pequeno grupo de irmãos. E no versículo 40, o último versículo: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajavam, e então partiram. Paulo e Silas deixam o cárcere na condição de honrados cidadãos romanos, respeitados pelas autoridades locais. Eles não estão em condições físicas de retornar à viagem. Seus corpos estão doloridos por causa dos vergões e a falta de dormir, estão esgotados. Eles desejam abrigo e cuidado, e o lugar onde eles podem ter supridas aquilo que eles precisam é justamente a casa de Lídia. Ali, o médico Lucas está aguardando, a fim de lhes prover conforto físico, enquanto Timóteo e Lídia ministravam tanto as suas necessidades espirituais quanto materiais. E ali eles foram cuidados. Queridos, deixa eu dar algumas aplicações. Primeiro, existe uma multidão de pessoas procurando salvação sem encontrar ninguém que lhes aponte o caminho. A fórmula para se pregar o evangelho, ela é muito simples. Um cristão chinês, ele disse o seguinte: um evangelista, falando do seu método de evangelização, ele diz:
Primeiro, me ponho de joelhos e falo das pessoas para Deus. E em seguida, me ponho de pé e falo de Deus para as pessoas. Segundo lugar, nós devemos olhar para a perseguição e enxergar a oportunidade. Toda vez que enfrentamos oposição com coragem e ousadia, o Senhor, Ele traz resultados. Paulo escreveu lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. E no capítulo 4, versículo 22 de Filipenses, ele fala de muitos soldados se convertendo através da sua prisão em Roma. Agora era outra prisão em Roma. Queridos, nós devemos confiar na providência de Deus. A providência é como Deus orquestra tudo para cumprir seus santos propósitos. Paulo tinha uma confiança paciente na providência soberana de Deus. Ele estava contente em esperar o tempo do Senhor agir em seu favor. Ele não entrou em pânico, ele não manipulou os outros. Ele entendeu que Deus é soberano. Deus é quem ordena todas as coisas. Não conseguimos controlar tudo em nossas vidas, porém, tudo já está debaixo do controle de alguém maior do que nós. Assim, trabalhe o máximo que puder e fique contente e descanse, porque Deus está no controle dos resultados. Deus trabalha por meio também de famílias, pois elas são os blocos da construção da igreja. E aí nós olhamos, aquela igreja começa com a família de Lídia, toda se convertendo, e naturalmente os seus empregados também, e agora também o carcereiro com a sua família. A alegria de apresentar um lar inteiro ao Senhor compensa qualquer dificuldade no caminho de proclamar a Cristo. Se os anjos do céu se regozijam quando um pecador se arrepende, não deveriam os servos de Deus exultar quando todos os membros de uma casa se entregam a Cristo? Então, uma grande alegria quando você leva uma família para Cristo. Você fala de Jesus para alguém e essa pessoa leva você para falar para a sua família e agora a família toda está servindo a Deus. Que alegria é essa? E eu me lembro que quando nós nos convertemos, a minha avó de Itaperuna, do interior de Itaperuna, e nós nos convertemos e entregamos os nossos corações a Cristo, e não tinha telefone naquela época, era difícil de enviar carta para a roça, e aí nós chegamos, e uma das minhas irmãs correu para abraçar a minha avó, crente, e falou assim: vovó, agora todos nós somos crentes, menos o papai, né? O papai nunca quis, todos nós somos crentes. Aí vovó ficou muito alegre e falou assim: eu estava orando por vocês todos os dias. Que grande notícia a minha avó recebeu, que grande notícia sabermos que agora tem uma família inteira feliz porque está servindo a Deus. A melhor pergunta que alguém pode fazer na vida é essa: senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa é a melhor pergunta que alguém pode fazer. E desde aquela época até hoje, só existe uma resposta, a que Paulo deu, e a resposta que eu dou para vocês também: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Jesus, e através de você, da sua vida, Deus poderá alcançar a sua família. Só há uma maneira de ser salvo: crendo em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus significa, primeiro, acreditar quem Ele diz que Ele é. Em primeiro lugar, crer em Jesus. O que significa? É acreditar quem de fato é Jesus. Olha João 14,6, o próprio Jesus, Ele diz quem Ele é. Vamos juntos? Jesus falou: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, crer em Jesus é o seguinte: eu creio que Jesus, Ele é o caminho para Deus. Eu creio que Ele é a verdade, que Ele não mente. Eu creio que Ele é a vida
A vida verdadeira eu tenho em Cristo, e eu creio também que o único meio de salvação é através de Jesus Cristo. Então é isso, eu creio. Crer no Senhor Jesus também significa acreditar no que Ele fez. Olha 1 Coríntios 15, 3 e 4. E diz assim, Paulo escreveu assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Jesus fez, não é? Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou e ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu para a nossa salvação, ressuscitou para a nossa justificação. Então, eu creio no que Jesus fez por mim. Por isso eu entrego a minha vida a Ele. Vamos ler juntos? Atos 4:12. Pedro que pregou esse versículo. Vamos juntos? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então esse é o Evangelho. Então, pastor, eu sei isso de cor. Ótimo, é muito bom saber de cor. Mas olha só, você precisa entregar a sua vida a Deus. Porque como nós temos afirmado aqui, a fé que salva é a fé que segue. A fé que salva é a fé que segue. Então, se você tem fé, então siga Cristo, ame a Cristo. E aí você vai sofrer por Cristo. Você vai sofrer por Cristo. Tem pessoas que não vão gostar de você, tem pessoas que não gostam de Cristo, não gostam de crentes, e você vai sofrer. Tem lugares no mundo, né, que acontece violência contra os servos do Senhor. No Brasil já teve fase assim, dos cristãos sofrerem grande perseguição, ameaças de morte e de apanhar. Isso já aconteceu no Brasil. E eu creio que isso vai acontecer de novo no Brasil. Eu creio que nós vamos passar por situações já estamos passando, situações bem difíceis, de oposição ao Evangelho, mas a situação eu penso que vai piorar. Mas se você quer Jesus, você vai olhar para Ele, você vai olhar para a eternidade, e você, como o apóstolo Paulo fazia, para o Deus eterno, e você vai se alegrar em Deus, você vai se alegrar em Cristo Jesus, em servi-lo. Direção soberana de Deus, evangelização, oposição demoníaca e humana, sofrimento de homens cheios do Espírito Santo, mas sofrimento com alegria, poder sobrenatural de Deus transformando vidas e quebrando as cadeias. Assim nasceu aquela igreja generosa, aquela igreja admirável. Por tudo isso, eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Por tudo isso, porque a igreja do Senhor é indestrutível, porque o Evangelho é poderoso, porque Cristo é o grande Salvador, porque é Ele que cuida de nós em todas as coisas. Por tudo isso, alegrai-vos no Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor, vamos olhar para Ele. Circunstâncias difíceis, vivemos dificuldades, vamos olhar para o Deus eterno. E nele nós vamos encontrar alegria. E que o Senhor nos ajude.